Gente, que alegria, como tá linda, a minha visão é a melhor, com certeza. É com muita alegria que nós damos início à entrega do prêmio Série Mulheres, por mais mulheres na literatura. E para mim, meu nome é Natália Monteiro, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês nessa noite tão significativa, tão preciosa, porque esse prêmio, ele é idealizado pela editora Líder, que atua no mercado com a publicação de diversos gêneros literários, dando voz a mulheres e homens que desejam transformar as suas vivências em legado, num legado eterno. A editora Líder é reconhecida por impulsionar histórias reais, que inspiram e conectam leitores de todo o Brasil, no Brasil e no mundo. Hoje, nós não celebramos apenas histórias, mas trajetórias de coragem, de superação e impacto. A série Mulheres nasceu lá em 2014 e lançou o seu primeiro livro em 2015. E desde então, já são mais de 100 áreas profissionais retratadas em livros que valorizam o protagonismo feminino. Que coisa linda, não? A série ganhou notoriedade nacional, sendo inclusive elogiada no programa do Jô Soares, e se consolidou como um projeto internacional registrado em 182 países pelos direitos autorais e editoriais. Gente, a verdade é que esse é um movimento literário único, que tem dado espaço para milhares de mulheres para contar as suas histórias e inspirarem tantas outras por meio da literatura. Mas como tudo na vida, precisa de alguém para ter a coragem, para dar um primeiro passo nessa jornada de muita transformação, revolução e evolução. A pessoa que deu esse primeiro passo é uma mulher que cresceu aqui na periferia de São Paulo, nessa cidade enorme. E ela, que não tinha dinheiro para comprar livros, criava suas próprias histórias, colando recortes, gente, de revistas com farinhas de trigo. Imaginem. Hoje, ela é responsável por centenas de publicações e segue celebrando cada nova autora como se fosse a realização do seu próprio sonho de infância. Pois é. Como essa noite é tão simbólica, tão preciosa, tão importante, eu gostaria de convidar aqui ao palco ela, a idealizadora da série Mulheres e CEO da editora Líder, Andréia Roma. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma premiação da série Mulheres. Livros que fazem a diferença no mercado, que conectam as mulheres, que conectam as histórias. E quando eu escuto toda a história, quando eu escuto todo esse contexto que me traz para o centro, e eu entendo que no centro eu não preciso estar sozinha, eu posso estar com outras mulheres no centro. E foi pensando nisso que nós trouxemos à tona o selo editorial Série Mulheres, que valoriza a história, que valoriza a metodologia de trabalho de cada mulher que ao longo dos anos lutou por aquilo, por sua invenção, por sua criação em todo o contexto. E nós, ao trazermos um selo que destaca, valoriza e dá voz às mulheres, nós também lembramos de tudo que vivemos antes desse dia, tudo que nossas mães viveram antes desse dia. E isso para nós é muito importante, porque é o valor que nós fazemos que suba ao palco. E isso para mim, como editora, faz toda a diferença. Eu quero agradecer a todas vocês, porque a nossa história tem valor. Muitas mulheres ao longo da história não tiveram
o nome em um livro, mas nós temos através da nossa história. E muitas vezes nós lidamos com a autossabotadora dentro de nós que diz: mas a sua história, será que ela é capaz de inspirar alguém? Sim, a sua história é capaz de inspirar alguém. A sua história é capaz de transformar alguém. A sua história é capaz de ensinar algo para alguém. E isso eu aprendi ao longo desses 23 anos no mundo editorial, que quando você se torna parte e quando essa parte se torna inspiradora, transformar faz parte daquilo que você entrega. Então que venhamos através de cada história continuar transformando, continuar fazendo a diferença na vida de cada mulher, porque a nossa história tem valor e na série Mulheres, toda mulher tem uma história. Muito obrigada a todas vocês. Gente, boa noite. Boa noite. Assim, com muita satisfação, com muita felicidade que eu estou vivendo esse momento aqui com vocês. Não digo nem que é felicidade por conta apenas do livro Psicologia Positiva, esse livro das mulheres que a gente tem aqui hoje, mas principalmente por conta de Andréia Roma, uma amiga e irmã, que há 8 anos a gente vem construindo literatura para o público da psicologia positiva. Já se vão 20 obras, né, Andréia, dentro do selo da coletânea Biblioteca Positiva. E quando a Andréia me convidou para eu poder ser a coordenadora do Mulheres na Psicologia Positiva, eu me senti imensamente honrada. Simplesmente porque eu sempre amei essa coisa de ter nascido menina, né? Ou seja, a satisfação, a força que eu acho que as mulheres têm, a nossa garra, a nossa contribuição no mundo, a nossa sensibilidade, a nossa inteligência, a nossa forma de nos colocar na vida das pessoas e abraçar e contemplar a vida das pessoas é extremamente importante. Nosso papel na sociedade é e será cada vez melhor e maior para todas nós. Então, não parabenizo apenas as minhas autoras, mas todas essas autoras que com certeza estão oferecendo ao mundo a sua contribuição como o projeto da Andréia Roma, tá bom? E aí eu queria muito agradecer a participação das autoras da obra. Infelizmente não foram todas que conseguiram vir a essa celebração, mas todas elas foram escolhidas assim com muito cuidado para que trouxesse dentro da obra uma representatividade, uma contribuição genuína e verdadeira para os leitores, para as leitoras, diante de um tema que hoje vem crescendo no mundo, que é da ciência da felicidade, que é da psicologia positiva. Então, nada como unir mulheres em prol de uma temática que trata da felicidade, do bem-estar, das potencialidades humanas e das organizações positivas e das políticas positivas, que tem muito a contribuir para que a gente viva uma sociedade melhor, com mais paz, com mais equidade, com mais direitos humanos respeitados e que todos têm o direito à dignidade humana através da felicidade e da paz. E aí é o convite para que nós possamos receber as nossas convidadas maravilhosas aqui da nossa obra. Gente, muito obrigada. Estou assim muito feliz de estar aqui. Muito, muito, muito feliz. Muito. Pessoal, parece entrega do Oscar. Bom, uma boa noite a todos. Eu gostaria de imensamente agradecer a Andréia Roma, essa gigante que... Quantos momentos de emoções positivas passamos juntas, e hoje não tenho nem como dizer o tamanho desse momento tão maravilhoso. Andréa Pérez virou um arquétipo na minha vida. Essa mulher é impressionantemente maravilhosa, de uma sensibilidade, de uma dedicação, de uma vigilância amorosa com todos nós. Todas as mulheres têm uma história, né? Então eu não poderia deixar de dizer para vocês: o amor pelos livros, quem me deu foi meu pai, apaixonado por livros, por leitura. Mas foi a minha mãe, que nem era tão interessada em livros, que me ensinou o poder da voz. Da voz, desta voz, da voz da intuição, da voz do coração.
Esta mulher que foi minha mãe, foi a primeira mulher a cortar o cabelo numa aldeia por volta de 1950, lá em Portugal. E assim ela ensinou para mim: filha, que ninguém nunca te tire o pio, nem as asas. Eu agradeço a minha mãe querida. Esse prêmio também é dela. Muito obrigada. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, porque tudo que eu faço é com Ele e por Ele. Agradecer a Maria, minha fiel intercessora. E não poderia deixar de agradecer nesse momento a minha maior inspiradora, a minha maior fonte de admiração, que é a minha mãe, que está aqui presente. A minha irmã, que compartilha comigo tantos sonhos que eu acho que se a gente fosse gêmeas, a gente não seria tão parecida naquilo que a gente pensa e como a gente pensa. Falando em sonhos, eu não poderia deixar de agradecer ao meu marido, que ele está ali e me apoia em todos os meus sonhos, mesmo os mais malucos e que ele não concorda 100%. Agradeço a ele também. E dedico esse prêmio a todas as mulheres, mulheres comuns, mas que vivem a sua vida de uma maneira extraordinária, porque todas nós mulheres, como a Andréia dizia, somos extraordinárias no nosso jeito de viver a nossa vida. Então esse prêmio é dedicado a vocês, para que vocês possam ler o livro e encontrar nessas páginas inspiração, para que possa cada vez mais encontrar o potencial que existe em cada uma de vocês. E claro, não poderia deixar de agradecer a minha querida Andréia Pérez pelo convite de fazer parte dessa obra tão especial, e a Andréia Roma também por nos apoiar nesse momento. Muito obrigada a todos e que Deus os abençoe. Obrigada. Bom, receber esse prêmio aqui para mim é uma honra. Primeiramente eu agradeço a Deus por isso. E falar de bem-estar e da psicologia positiva dentro de uma obra, né, está totalmente conectado com a minha história e com o meu amor pela literatura e pelos livros. E eu já deixo o agradecimento aos meus pais, em especial a minha mãe, que é uma professora de História e Geografia, e a gente sabe que nesse país os professores têm que ser muito bem agradecidos, né? E ao meu pai, que hoje não está presente, mas sempre está presente, porque subsidiou todo a minha base para eu poder viver o meu amor ao aprendizado e ao conhecimento. E aí eu já agradeço nessa obra especial escrita aos meus pacientes, que ao longo da trajetória como psicóloga e psicoterapeuta eu pude agregar o valor da psicologia positiva dentro do meu trabalho. E concluo o meu agradecimento à minha mentora, amiga, professora e tudo mais, que toda essa oportunidade, né, de desenvolver esses trabalhos lindos dentro da ciência da felicidade, ela vem construindo e conectando propósitos e intimamente está ligada aos propósitos e às missões da minha vida. Então eu te admiro, você sabe disso, e agradeço a confiança e a oportunidade de estar em mais uma obra com você nessa trajetória. Que venham muitas outras. E a Andréia, que é generosa sempre e também tem essa missão linda, né, de selar a história de tantas mulheres no meio da construção da literatura. Então, por mais mulheres cada vez mais construindo as suas histórias, sendo pontes de caminho de transformação no mundo e deixando seu legado aí na literatura. Obrigada a todos. Então vamos seguir com o troféu Série Mulheres por mais mulheres na literatura. Mas agora, com um livro, Mulheres Negras no Conselho. Boa noite!
Bom, eu quero agradecer muito. Essa música já fala muito do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu sou uma, mas não sou só. E eu não ando só em lugar nenhum que eu vou. Eu estou hoje aqui, acho que já é o 5º ou 6º livro? Já é o 6º livro que é aqui com a Andréia. E esse bichinho, a importância da gente deixar registrado a história e a jornada profissional de mulheres negras. Sim, e a próxima edição, eu já combinei aqui com a Andréia, vai ser de mulheres negras e indígenas. A gente precisa contar essas histórias. As pessoas precisam saber de nós, precisam conhecer a história de cada uma que está aqui. Eu tenho muito orgulho e muita felicidade de ser uma das cofundadoras do Conselheira 101, que é esse programa que completa hoje, né? Está completando 5 anos. Ele completa amanhã, 20 de maio, 25 anos. E é super importante isso é um marco, deixar registrado essa história. Eu queria agradecer a cada uma das coautoras que aqui estão, pela confiança, por acreditarem no que é o Conselheira 101, por acreditarem nesse propósito e por continuar conosco escrevendo uma nova história das mulheres negras no mundo corporativo e na alta liderança brasileira. Obrigada, Andréia, por embarcar conosco nesse sonho. Obrigado a todas as cofundadoras que acreditaram também que era possível e a todas as coordenadoras também. Mas hoje o brilho é de todas as coautoras que estão aqui. Mulheres do Brasil inteiro, de norte a sul, com muito orgulho. Conselheira 101 é do Brasil. Obrigada. Boa noite a todas, todos. Hoje é um dia muito especial, feliz, porque nós aqui, depois de tantos anos, conseguimos fazer o primeiro livro. E esse livro é homenagem aos nossos pais, porque se nós estamos aqui hoje, nós devemos a eles. E é só isso que eu tenho para falar, gente. E eu só queria também, são mulheres de norte a sul, mas também queria falar, nós temos uma venezuelana. De norte a sul, da América Latina. Sim, temos. Mas obrigado por vocês acreditarem em cada projeto, por vocês estarem sempre conosco. Muito obrigada a cada uma de vocês. Muito obrigada, boa noite. Bom, muito obrigada ao universo e todos meus ancestrais que me trouxeram até aqui. Menção especial, por supuesto, para meus pais, meus filhos, que são minha fonte de inspiração, e meu marido, que sem ele a gente não teria dado todo este rolê pelo mundo. E muito obrigada às conselheiras de todas as janelas, portas, caminhos, pontes que tem feito para mim, a editorial também, e muito obrigada a esse Brasil Sal que eu amo de passar, gente abençoa em seu país, porque é uma terra de graça e eu amo tanto como meu próprio país, Venezuela. Muito obrigada. Boa noite a todas, a todos. É um prazer enorme, né, estar aqui, fazer parte desse projeto. A gente não se preparou, obviamente, para fazer um discurso, mas eu acho que vai vir assim de coração. Ler um pedacinho assim da introdução do livro. Eu acho que de tudo o que eu tive e que eu consegui até agora, eu devo, obviamente, à pessoa que está ali, que trouxe junto comigo, que é a minha mãe. Até, inclusive, eu homenageio ela no livro. Acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Bom, boa noite a todos, obrigada. Eu sempre fico pensando, falo ou não falo, tenho um minuto, não tenho um minuto, mas que a vida seja de amor, é isso que eu acredito, é isso que nos faz vibrar, pulsar, acreditar e fazer as transformações, né, em que a gente. Então a oportunidade de estar aqui é um presente. É um presente, mas é um presente feito por pessoas que a gente admira demais, né? Então hoje estar aqui ao lado de pessoas que eu admiro, que me seguram, que a gente se apoia, que a gente olha nos olhos, sente a alma e faz a vida acontecer. Então a gente pode ir até onde a gente nem mesmo imaginou.
E nesse livro ele mostra para mim uma das coisas que eu mais acredito na vida, que é sobre, eu falo, né? O céu é apenas uma referência das infinitas possibilidades. A gente ainda continua ouvindo que o céu é o limite. Não, ele não é. Naquele lugar tem espaço para todas as estrelas brilharem, e eu acredito que na Terra não seria diferente. Então esse livro nos mostra a nossa capacidade de chegar celebrando, chegar acreditando, né, sem ocultar nenhum da nossa essência de palavra, aquilo que a gente aprendeu na escola, aquilo que a gente trouxe dos nossos ancestrais, e o que a gente vai conseguir aprendendo com a capacidade de celebrar muito. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Uau, que alegria, que honra estar aqui hoje, ladeada por mulheres que eu acompanhava de longe, que hoje eu tenho o prazer e a honra de conviver de perto e me inspirar na prática com elas, né? Eu não vou me estender muito não, porque eu estou bastante emocionada, mas eu acredito e eu aprendi durante esse processo de escrita que essa obra ela vai muito além de permitir que as pessoas conheçam um pouco da minha história. Essa obra permitiu que eu conhecesse mais a minha história e passasse a reconhecer mais a minha história. Tanto que eu quero agradecer às organizadoras pela paciência de ter me estendido alguns tempos para que eu pudesse ter fôlego e continuar a escrita, porque de fato foi um momento muito profundo que há muito tempo eu não passava, que era de visitar tudo que eu já vivi e poder colocar isso no papel, materializar isso de uma forma que me permita a cada dia visitar, a cada dia me recorrer a ela, sempre que eu pensar que as coisas podem estar sem um caminho. Eu vou sempre consultar essa obra, porque ao lê-la eu sei que existe um caminho possível. Então eu quero agradecer demais a vocês pela oportunidade, a Jandaracy e a Denise, por construírem esse projeto incrível que vem inspirando tantas mulheres a descobrirem de fato o seu espaço. E um beijo pro meu marido maravilhoso, está aqui, veio correndo me ver. Obrigada, meu amor, eu te amo. Boa noite. Bom, esse título é minha segunda coautoria com a líder, e ele é mais que especial. De filha da lixeira a conselheira da República. É uma jornada, é um livro que um capítulo fala sobre força, sobre resiliência, sobre o medo que não me parou, sobre os inúmeros nãos que eu ouvi na vida, e cada não que eu ouvia, eu lembrava das palavras da minha mãe, muito simples, muito humilde, sem instrução, que dizia: filha, o não tu já tem, vai batalhar pelo sim. E o sim que eu mesma construí para mim, mas eu não construí sozinha. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram. E duas dessas principais pessoas estão aqui hoje, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou a mãe da Joana, a filha da Vera, irmã da Márcia e da Marta. A Márcia e a Marta renunciaram muitas coisas na vida para que eu pudesse estudar. E eu quero agradecer muito a elas por esse sim. Quero agradecer a Jandaracy Araújo, pavimentadora de caminhos, porque ela me faz ter certeza que o Ubuntu não é apenas uma utopia. O Ubuntu existe. Eu sou quem sou porque todos nós somos. Eu sou uma aldeia. E a Andréia Roma, eu sou a Andréia, a mulher que foi salva pelos livros. Os livros me salvaram de todas as maneiras que uma mulher pode ser salva. E tu fez com que eu conseguisse escrever essa minha história. Então essa é a minha segunda coautoria com a líder, e meu livro Do Lixo a Paris está saindo a convite da Andréia Roma. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos e todas e todes. A minha mensagem é de acreditar, né? A minha mãe está aqui comigo. Ela acreditou que era possível criar 4 filhos num período que era bastante complexo. Eu acreditei que era possível ser mãe. Estou aqui com meu filho. Acreditei que era possível, quando eu conheci a Janda, chegar no Conselheira. Era uma ponte muito distante.
né? Eu sou uma executiva do terceiro setor e às vezes a gente olha pela janela e fala, será que vai ser possível? E eu atravessei, né? Atravessei a ponte, fui para o 61, atravessei a ponte, nós fomos a Los Angeles e atravessando pontes com educação, com saúde, com propósito, com espiritualidade. Eu acredito que as nossas vozes vão cada vez mais ecoar mais forte. É sobre isso que eu falo todos os dias, nas instituições que eu trabalho, nas reuniões com executivos, executivas, de que existe um lugar, e este lugar é nosso, que a gente não deve ser silenciada. Eu fui silenciada muitas vezes na minha vida, ou as pessoas duvidaram de que era possível. E algumas vezes eu costumo dizer que a gente recua, mas não por desistir. A gente recua para a gente se recompor. E é sobre isso, gente. Vamos avante. Obrigada pela oportunidade. E eu acredito que daqui a pouco nós teremos muitos livros com mulheres negras contando o nosso potencial. E 61 vem com essa missão. Obrigada, gente. Bom, eu vim de verde porque eu sou da Amazônia, né? Então tinha que estar representando a minha terra. Eu estou muito feliz de estar aqui, ser uma rondoniense e poder trazer para esse livro um pouco da minha jornada da região norte e de tudo que a gente vive lá, diferente do que muitas coisas que vocês só veem na televisão ou nas revistas. E eu estou aqui graças à minha família, à minha avó, à minha mãe que está ali comigo, ao meu esposo e todos os meus familiares, minha irmã, então só tenho que agradecer a isso. E eu sou a primeira rondoniense a fazer parte do Conselheira 61, uma das poucas do Norte, mas não serei a única. Com certeza, nas próximas oportunidades, nós teremos mais mulheres negras aqui. E eu convido a todas vocês a conhecerem um pouco do Brasil, que às vezes está fora do eixo Rio-São Paulo. E eu quero dizer para vocês que sonho não tem endereço fixo. E a coragem, ela ultrapassa barreiras geográficas. Muito obrigada por proporcionar essa oportunidade de estar aqui, de um lugar que muitas vezes é esquecido. Gratidão. Bom, pessoal, eu acho que quase todo mundo já viu uma frase que é interessante, que diz que um homem, passando por essa vida, tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Porque isso tem um significado, né? Plantar uma árvore é o crescimento. Você ter um filho é a continuidade. Escrever um livro é você poder transformar. Então, definitivamente, um livro transforma. Mas o ponto é que escrever um livro foi negado às mulheres, e principalmente às mulheres negras, durante muitos anos. Nós somos silenciadas, mas não más. Então, em honra às pessoas que vieram antes de nós e abrindo portas, vocês têm ideia que nós somos o primeiro grupo de mulheres negras que escreve um livro, que a gente está fazendo história e abrindo porta para outras mulheres? Então, para nós e por quem vem depois de nós, é que nós estamos aqui. Eu quero agradecer demais a todo mundo que idealizou isso, e eu quero pedir para vocês esse viva por esse momento icônico que não vai parar mais. Um viva para todas nós! Viva! Uhul! Pessoal, sabe aquele sonho que a gente tem, mas nem sempre acreditamos que nós vamos viver? Então, ele chegou. E nós, né, somos a prova viva de que Deus escreve histórias extraordinárias em linhas improváveis. A nossa história é improvável, mas a nossa história também é extraordinária. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, a minha família. Mãe, eu te agradeço de todo o meu coração por você, desde o começo, desde cedo, me ensinar a ser minha melhor versão, na faxina, até o Se Levo. Eu carrego os seus ensinamentos em mim. Eu agradeço ao meu esposo, Leonardo, obrigada por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava. E a todas as minhas amigas, todas vocês. A minha vida é muito melhor ao lado de todas vocês. Obrigada. Esse livro não é um ponto final, tá? É o início de uma grande revolução e de união. Obrigada. Boa noite, pessoal.
Estou emocionada, sim, de estar aqui e gostaria de agradecer a Deus e aos meus familiares, que está aqui representado, e muito importante está aqui minha mãe comigo, que sempre nos orientou, né, a mim e meus irmãos. Meu pai, que eu tenho certeza que está aqui presente, meu irmão também, em outro plano, mas estão aqui com a gente. E quero agradecer por estarem na minha vida, por terem, por tudo que é o Conselheira, as amizades que eu criei e quero levar daqui, mas principalmente a emoção de compartilhar o que criamos juntas no Conselheira 101. Então, meu muito obrigado a todas. Boa noite. Hoje eu vou começar elogiando o DJ, que a música foi perfeita para mim, né? Agradecendo a Deus, aos meus pais também que não estão aqui, e os meus ancestrais, e as conselheiras, né? Eu gostaria de deixar ressaltado o quanto os conselheiras me salvou. Depois de 28 anos no escritório de advocacia, maravilhoso, e cansada de fazer algumas coisas, eu decidi largar tudo. E eu não sabia o que ia ser de mim nos próximos meses, né? Mas eu saí em julho e em agosto eu fui selecionada para ser uma das conselheiras e hoje estou aqui, né? Também convidada para esse livro e honrando e sabendo que a gente pode fazer a diferença, né? A gente não precisa ter medo, a gente tem a oportunidade, a gente tem que receber. Então eu estou muito também emocionada e grata a todos os presentes aqui e a todos nós, né? Que a gente possa acreditar em nós. Muito obrigada. Boa noite. Como diz esse capítulo que eu tive o prazer de escrever, nós vamos montando peças do nosso quebra-cabeça durante a vida. E eu estou muito honrada de montar mais uma peça, o 101, Jandaraci, Denise e todas as meninas, todas que estão aqui, formam mais uma peça desse quebra-cabeça de vida. Que eu precisei atravessar o oceano, como eu falo, foi em 2019 no continente, em África, que eu descobri a peça que eu achei que fosse a última, e não era. Era uma peça de recomeço, e na peça que eu achei que fosse a última, começaram a chegar outras e outras e outras, como 101. Eu só tenho a agradecer a todas vocês. Obrigada. Eu preferi um karaokê, porque a gente vai cantar hoje. Não, gente, é uma festa, né? Pelo amor de Deus, animação. Eu sou a favor dos discursos igual o da Denise. Muito obrigada. Um beijinho para minha mãe, para meu pai, para a Janda, para a Denise, para a Liz e a Xuxa, a gente muda para aquele lugar. E o resto, eu só tenho muito a agradecer. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Amanhã tem festa de novo, então aguardem. Boa noite, meninas. Muito feliz por estar aqui com vocês. Acho que, primeiramente, eu tenho que honrar os meus orixás, meus guias espirituais que estão comigo e me deram essa oportunidade, me deram a luz para poder escrever a luz que hoje não está mais aqui comigo, que é minha mãe. A minha mãe, ela sempre me orientou e sempre falou: você pode estar em qualquer lugar que você quiser estar. Então, todo o meu livro e toda a minha vida profissional foi pautada em essa citação da minha mãe. Então, ela sempre me orientou a: você vai estar onde você quiser estar. E eu agradeço muito por estar ao lado de vocês, mulheres lindas, executivas, negras, maravilhosas e indígenas que não estão aqui ainda e vão estar na próxima edição. Agradeço pela confiança da Janda, de todas as cofundadoras, Denise, de toda a Josilei, que está aqui também na diretoria, que me concedeu. Eu também sou diretora do Conselheira 101. Eu agradeço a confiança por ter me dado o cargo, sou diretora financeira. Então, assim, eu sou a chata do financeiro. Eu que sou a... Então, assim, agradeço a confiança de vocês, agradeço por estar com vocês e vamos, com certeza, lançar outras edições. Acho que o Conselheiro só está no início, o nosso instituto só está no início e a gente tem muito mesmo a que buscar resgatar as mulheres negras que ainda vão estar aqui conosco e a gente vai estar celebrando uma festa muito maior que essa. Boa noite.
Eu que sempre sou cheia de texto, cheia de palavras, estou transbordando de felicidade. Achei que tinha esquecido 1000 coisas para trazer naquela bolsinha pequena, mas era porque eu estava muito emocionada e muito feliz, porque eu tenho que agradecer demais a minha ancestralidade, a espiritualidade, de poder trazer meu pai e minha mãe, Solon e Regina, porque são minhas maiores referências, minha rocha, meu porto seguro. Eu amo muito vocês. Vocês me inspiram demais. E o caminho que a gente vai conseguir seguir traçando para deixar legado e deixar impacto é inspiração em tudo que vocês puderam fazer por nós. Muito obrigada, Conselheira 101. Obrigada às amigas que estão aqui. Amo vocês. Boa noite a todos e todas. Minha voz está bem embargada, emoção e gripe também, gente, mas eu queria dizer que é uma honra estar aqui, escrever esse livro com 22 mulheres, histórias tão diferentes, mas com tanta coisa em comum. Somos mulheres negras, executivas, migrando para conselho, e a gente se uniu com uma força muito grande. Então, estar aqui hoje representa muito para cada uma de nós. Eu quero agradecer a minha mãe, que aqui está, eu trouxe minha mãe hoje, meu marido, mas também quero agradecer a todas, a Denise, a Janda, a Andréia, por essa honra de estar aqui com vocês e contar um pouquinho da nossa história. Obrigada. Boa noite. Nossa, é maravilhoso estar aqui com vocês. E com esse grupo eu aprendi que uma sobe e puxa a outra, e puxa muito, muito, muito para o alto. E eu reforço que mais importante do que a trajetória final é a caminhada. E eu estou muito, muito, muito feliz de estar caminhando ao lado de todas vocês. Muito obrigada, boa noite. Bom, gente, o meu capítulo fala que a vida é um encadear de relações, e porque fazer parte do Conselheira C101 para mim é um baita de um privilégio. Eu aprendi que com essas mulheres, a gente costuma falar o nosso nome numa sala cheia de oportunidade quando a gente não está. Então eu aproveito para falar o nome da Lisiane Lemos, que é uma das coordenadoras dessa obra e não está aqui, porque ela tem milhões de outros compromissos, mas eu faço questão de falar o nome dela no lugar onde ela não está. E eu encerro meu capítulo falando sobre privilégios. Eu tenho 3 pessoas aqui que já têm as suas carreiras consolidadas, mas mesmo assim entendeu que privilégio é mais do que ter, é o que você faz com eles. E eu acho que o que essas mulheres fazem é abrir espaço para que outras mulheres possam seguir os seus caminhos e alçar voos. Eu estou aqui porque mulheres falaram meu nome numa sala cheia de oportunidade e porque eu sei o que eu faço com os meus privilégios. Muito obrigada e boa noite. É uma honra fazer parte da vida de vocês. E eu sempre pontuo que o que nós estamos fazendo aqui é marcando a história. É fazendo com que o anonimato não aconteça mais. É trazendo realmente as mulheres para o palco, através do seu conhecimento, da área que elas escolheram para elas. E isso é o que nós respeitamos aqui. E senti a emoção de vocês, como idealizadora do selo editorial Ser Mulheres, no qual eu tenho defendido, eu levantei uma bandeira bem forte para defender, porque eu acredito em mulheres. E eu acredito muito. E a editora líder, ela não estaria aqui se não fosse também por um homem, que é o meu esposo. E ele é muito especial para mim, porque ele renunciou à carreira dele para apostar na minha. E isso faz toda a diferença quando nós acreditamos aonde nós vamos chegar e aonde nós estamos. E é o processo que faz a diferença. E quando eu falo de processo, eu falo de equipe. Eu falo de pessoas que estão próximas. E eu quero convidar a Laís e a Cat. A Cat que cuidou do repertório das músicas de vocês. Vem cá, Cat. Vem cá, Laís, desse lado.
E a Laís é aquela que coordena toda a nossa base editorial hoje, toda a nossa equipe editorial de revisores, diagramadores. E eu quero dizer para vocês que nós criamos espaço e nós damos espaço. E eu tenho construído realmente um legado, e elas estão aqui hoje para representar as outras mulheres que fazem parte da editora, e são muitas. E eu quero agradecer a cada uma de vocês ao lado delas. E assim como vocês, eu digo também que ninguém faz nada sozinha, porque nós acreditamos umas nas outras. E não é trabalhar na Editora Líder, é ser parte de um legado na Editora Líder. Elas hoje são parte do legado de todas vocês e do legado de outras mulheres que virão. Elas são parte daquilo que eu chamo de preparar líderes, de preparar sucessores. Porque um dia alguém vai ter que tocar esse barco e nós temos que preparar sucessores. Então, muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada. Finalizo aqui também registrando como um agradecimento a todas as mulheres negras no Conselho, ao grupo que a Jandaraci, a Denise, a Lisiane e todas as outras que fazem parte da equipe, da diretoria, né, têm tocado com muito amor e com muito carinho. E quero dizer que a Editora Líder vai traduzir o livro para o inglês. Nós alcançaremos os 182 países que nós citamos. Nós lançaremos o livro em breve em e-book, para que esse livro chegue para outras mulheres, para que outras mulheres possam ouvir a voz de vocês ao fazer a leitura de cada história. Parabéns a todas vocês que estão aqui e que representam todas as mulheres que não tiveram espaço, todas as mulheres que não tiveram voz. Vocês são a voz. Muito obrigada.